Eu queria dizer uma outra coisa para o Lula. Eu estou vendo outro candidato trazer a cultura do medo e do terror e do pânico. Eu, por formação secular, eu sou psicólogo. E eu sei o que o medo produz. O medo paralisa o potencial, neutraliza os sonhos, interrompe a trajetória e faz o homem retroceder. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Lula. Eu observo bem a fala das pessoas. Enquanto eles estão com o império do medo, para neutralizar o potencial dessa nação, você tem dito: eu acredito na capacidade do brasileiro de superar a crise. Enquanto eles, com o império do medo, estão neutralizando os sonhos, e quem não sonha não vai a lugar nenhum, você tem passado os teus sonhos, quer construir uma nação grande, com mais equilíbrio, com mais igualdade, com melhorias. Enquanto eles estão neutralizando o país e vão deixar o maior abacaxi da história desse país, eles vão deixar aí um abacaxi do tamanho de um bonde, enquanto eles querem neutralizar a caminhada do povo brasileiro, você tem dito: vamos embora, vamos para frente, nós não vamos retroceder, nós vamos melhorar. Portanto, queridos, é irreversível. Qualquer nação democrática, se um governo está bem, continua lá, mantém ele lá. Tá mal? Chega! Zé Fini! Já era! Não dá mais não! Já tiveram a chance! O que está aí é continuação. Abre a tua boca, governe corretamente, faça justiça ao pobre e ao necessitado. A nossa oração é que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe Luiz Inácio Lula da Silva, o próximo presidente do Brasil. Uai, seu app de vídeos curtos. Oi, gente, bom dia. Não tem como não participar, não dá. Eu até tento, mas fica difícil, é mais forte do que eu. Até porque eu tenho uma neta, até porque eu ainda acredito em mudança para melhor em algumas coisas, não, na verdade, generalizando, porque a gente sabe que completo não vai existir, até porque é cumprimento da palavra de Deus, né? Então, perfeição em governo não vai existir. Mas a gente fica cada vez mais chocada quando a gente vê a questão religiosa, quando a gente vê a igreja que representa o nome de Cristo na Terra, que na verdade não é essa igreja que representa o nome de Cristo na Terra, porque não é o que está aí que está representando o nome de Cristo, não. Esse evangelho que está sendo pregado por aí, com certeza não é o evangelho de Cristo, até porque Jesus não tinha igreja, né, gente? Religião foi uma coisa criada por homens. Jesus, ele era muito mais abrangente do que ficar dentro de 4 paredes, dentro de um gabinete com ar-condicionado, viajar para Dubai, enfim. Mas eu fico cada vez mais chocada quando a gente vê homens, né, que se diziam, denominavam corretos, caindo em contradição, como acabamos de ver agora, o vídeo anterior. O que mudou? É porque agora ele percebeu que o inimigo enganou ele e agora ele virou Bolsonaro. Olha, gente, acordem. A religiosidade, ela cega as pessoas. Conhecereis a verdade vos libertará. Sabe o que Jesus queria dizer com isso? Que ninguém que conhece de fato a verdade consegue ser enganado dessa forma. Hoje em dia, as pessoas usam o cristianismo para 2 situações. Quando ele erra, né? Quando ele comete algum erro e muitas das vezes paga por esse erro, seja de uma forma financeira ou até na saúde, seja lá como for, ele usa o argumento de que Deus está cobrando, de que ele precisa melhorar, de que ele precisa orar, de que ele precisa ser transformado.
E aí ele se enfia na religiosidade, se cega, se esconde e diz que precisa mudar. E aí ele faz todo aquele discurso moralista. Quando alguma coisa dá errado também, outro argumento muito usado foi o diabo. O diabo me tentou, o diabo me cegou, o diabo me fez errar. Enfim, desde que o mundo é mundo, o homem cria desculpa para não assumir o seu mau caráter ou não assumir os seus erros. Bota sua conta ou em Deus ou no diabo. Ou as coisas estão ruins ou estão dando errado porque Deus está provando e porque ele precisa se consertar, ou o diabo fez ele errar. O cara adultera, quem me levou até o hotel e botou naquela cama foi Satanás. Aí depois a família, a esposa submissa, ela se sente na obrigação de perdoar, porque perdoar é um dom divino. Aí ele usa o argumento de que ele vai se consertar, que ele vai se transformar e que todas as provas consequentes daquele adultério que virá, ou virão, né, digamos assim, foi proveniente do fato de que Deus está provando a fé dele, para ver se ele realmente é melhor. Enfim, os homens, o ser humano, sempre criando desculpa para não assumir os seus erros. Sendo que é universal em qualquer religião. Plantou, colheu, amigo. Independente de religião, independente, você fez errado, você se planejou errado, vai colher. Não é diabo, não é Deus, não é ninguém. É simplesmente as escolhas e simplesmente seu mau caratismo. E é o que nós temos visto nos dias de hoje. A igreja que tinha e tem a função de pregar o amor, a igreja que tinha que ser o socorro para a solidariedade, até mesmo na fome. Eu digo na fome não é espiritual, não. Na fome mesmo de alimentos, na ação social. Essa é a função da igreja. A igreja hoje se tornou o quê? Um lugar onde usam presas fáceis, como Paulo falava, para ludibriar, te colocar ali, te fazer trabalhar, para enriquecer, para colocar pastores tirando férias em lugares faraônicos, enquanto você pega o seu tempo, fica longe da sua família, desprezando muitas das vezes os seus amigos e fazendo isso, achando que está fazendo obra de Deus. E muitas das vezes a vida não anda. E quando a vida não anda, você recorre a alguém. E quando você recorre a alguém, o que você ouve? Isso, olha, é Deus te provando. Porque ninguém joga pedra na árvore que não dá fruto. Você está dando fruto. E aí te engana, te cega e você cai nesse conto do vigário. Eu acabo de crer que eu admiro mais as raízes católicas. Pode ter também, né, suas contradições, mas eu acho que a igreja é aquele modelo. Você sente vontade de rezar, você vai lá, você dobra o seu joelho, você reza, você ora, você não tem aquele compromisso. Você está ali para Deus, para adorar a Deus. Eu acho que é um modelo que eu acho que todas as igrejas deveriam adotar. Eu quero me envolver. Se envolva na obra social, ajudar o teu próximo de fato. De fato. Fazer de fato ajuda ao próximo. Isso é uma igreja. Mas o que nós vemos hoje em dia é tudo de acordo com a conveniência. Pastores se tornando políticos. Por amor às almas? O que um político evangélico fez por você? Ou fez pela sua igreja de fato? Ou fez pelos membros de sua igreja de fato, a não ser encher o bolso deles? Que diferença tem um deputado, um vereador evangélico teve ou tem na sua vida? Mas ele votou para não ter banheiro unissex, mas na sua casa tem, né? Mas ele vai acabar com os gays. O que relevância tem isso? O que isso interfere na sua vida, na educação do seu filho, na mesa que você come, na comida que você bota na mesa, na energia que você paga? Mas é pela moral e os bons costumes. Que bons costumes? Se você vê um cidadão como esse se contradizendo, uma hora ele é